Botafogo tem rodada maravilhosa, com Palmeiras e Flamengo tropeçando, abriu 3 e 6 de cada um e pode abrir na próxima rodada 8 e 5 se eles empatarem. Vamos reagir a Tairo Arruda no Bola da Vez de ontem. Thiago Almada já desembarca no Rio de Janeiro e pode ser novidade contra o Bahia. E conferir o que a Band falou da vitória do Botafogo por 4 a 1 sobre o Atlético Goianiense. Isso e muito mais após a vinheta. Bom, pessoal, se está aqui até agora, por favor, curta o vídeo, comente aqui embaixo o que está achando do Fogão do Brasileirão, envie o link do vídeo para amigos que não conhecem nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo e live nova aqui, Notícia do Fogão. Vamos ao vídeo. Antes, o Botafogo tá de volta, a liderança do Brasileirão tá disputado, né? Fora de casa, goleou o Atlético Goianiense, que segue afundando na lanterna. Com objetivos distintos na Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e Botafogo se enfrentaram no estádio Antônio Ascioli. E a partida, que começou morna, terminou com uma goleada do time carioca. Aos 20 minutos, Carlos Alberto abriu o placar para o Botafogo. Na sequência, o Atlético reagiu após a marcação de um pênalti sobre Maguinho. E o estreante Joey Campbell deixou tudo igual no marcador. Mas na etapa final, Igor Jesus colocou o Botafogo mais uma vez à frente no placar. E na sequência, 2 pênaltis foram marcados a favor do time carioca. Romero e Luiz Henrique converteram as cobranças e o placar final foi de 4 a 1 para o Botafogo. Com o resultado, o Atlético segue afundado na zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo segue na briga pelo título do Brasileirão. A forma de o manter regularmente é, de facto, trabalhar bem, trabalharmos em cima daquilo que é um processo que temos criado dentro do próprio clube, para conseguirmos ter esta capacidade de, nos jogos que temos para fazer, de poder ter essa postura dentro de campo. Sabemos que há jogos em que podemos ter um desempenho mais capaz ou menos capaz, mas o objetivo e aquilo que nós procuramos trabalhar e é muito em cima disso, de podermos ter uma equipa que tenha, em qualquer campo, contra quem for, procurar vencer e manter uma equipa de grande intensidade em busca da vitória. É boa vitória para se recuperar do sacode que tomou do Cruzeiro na rodada anterior, né? 3 a 0. Mas eu fui falar isso lá no Rio, no Donos da Bola do Rio, de segunda a sexta, meio-dia. O povo falou assim, não existe 3 a 0, seja injustiça. O que o Cássio pegou no gol do Cruzeiro, ele fez pelo menos 4 milagres. Verdade. Então o Botafogo teve uma boa performance. Ontem, destacar o Luiz Henrique, que vem jogando muita bola, é o melhor jogador do Botafogo hoje, e o Igor Jesus, que o Botafogo trouxe, né? Tava no mundo árabe, veio, jogador até então desconhecido, jogando muita bola, sofrendo pênalti, participando de gol. E aí vale lembrar pro torcedor botafoguense e pros adversários que estão secando, que o Botafogo ainda tem o Almada, meio-campo argentino, que joga muito, maior contratação que o Botafogo fez para a temporada, que estava nas Olimpíadas, mas ainda bem a Argentina se lascou para a França e voltou, já pode jogar pelo Botafogo. E o Matheus Martins, jogador da base do Fluminense, estava na Udinese, era a reserva do Luiz Henrique no Fluminense, que o Luiz foi vendido para fora, mas vem para o Botafogo, joga por dentro também. Então o Botafogo, além de performance, tá com o time acertadinho e ainda com grandes peças para estrear. Olho nesse Botafogo, que voltamos para a mentalidade, hein? Mentality. Se voltar para essa temporada, se continuar nessa temporada com a mentalidade forte, que o Bruno Lage está tentando, né, implementar, Botafogo segue muito forte em todas as competições, né, em todas as frentes. Lembrando que na Libertadores pega o Palmeiras do amigo e da Sirene lá de Paris. Nossa, esse vai ser um jogaço. Pena que perdeu o Júnior Santos. Só corrigindo o que ele falou, Bruno Lage, ele tá com a cabeça no passado, né? É Arthur Jorge. Né? E aí, ô Elia, tem que vencer do Lanterna, né? Não pode deixar passar essa boquinha, essa oportunidade, né? Não, quando você é favorito, você tem que exercer esse favoritismo dentro das 4 linhas. É isso, basicamente, que o time do Botafogo fez com o Atlético Goianiense. Eu sinto aí pelo Wagner Mancini, que é o técnico novo do Atlético Goianiense, mas é uma desproporção tão gigantesca. É uma situação, sabe, a distância de Paris até São Paulo, tudo aquilo que o Botafogo tem à sua disposição em termos de orçamento, em termos de elenco, de folha salarial e daquilo que o Atlético Goianiense tem. Então, quando você tem esse favoritismo, você tem que exercer esse favoritismo. E eu gosto muito do trabalho desse português, do Arthur Jorge. Ele vem com uma experiência que outros portugueses chegaram ao Brasil sem essa qualidade, sem essa experiência. Então, a gente fala muito da escola portuguesa. A escola portuguesa é isso, a escola portuguesa é aquilo. O negócio é que eles são bons.
não são todos bons, não são todos excelentes, não são todos excepcionais. Como na vida, você pode ter uma baita escola e não são todos os alunos que são excepcionais só porque eles estudam numa escola de referência. Você tem lá aqueles que são menos dedicados, menos aplicados ou menos aplicadas e por conta disso não são tão bons, mesmo que a escola seja de muita reputação, de muita qualidade. A escola portuguesa tem treinadores espalhados pelo mundo inteiro e espalhados em grandes equipes do futebol mundial. Então, é óbvio que eles são diferentes. Agora, óbvio também que tem alguns incompetentes. Não é o caso do Arthur Jorge, que está comandando o Botafogo. Claro que ontem tinha um mundo torcendo contra a equipe do Botafogo. Claro que quando o Flamengo perde, o Botafogo comemora, o Palmeiras comemora, o Fortaleza comemora, é óbvio, porque quem está na ponta alta da tabela quer que o Flamengo perca, quer que o Palmeiras perca. Agora vamos assistir aí, vamos reagir ao Tairo Arruda no Bola da Vez. Um ótimo programa, tá? Falou coisas esclarecedoras sobre o Botafogo, sobre a SAF. Já que a gente está tendo as Olimpíadas, eu diria, fazer uma analogia, eu acho que o John Textor é como se fosse a Rebeca. Tá? É um campeão. Ele é um campeão no que ele faz, ele é incrível, ele é diferente, ele tem uma mentalidade única. Eu costumo dizer que a cabeça dele não funciona de forma organizada, porque ele é um gênio. É difícil traduzir o que ele está pensando, porque ele está pensando muito à frente da minha cabeça, da cabeça das pessoas que estão com ele. Então, esse é o desafio que eu tenho, é de trazer, né, tornar essa mentalidade criativa e disruptiva que ele tem dentro de ações práticas dentro do clube. E o que ele tem feito, não só no Botafogo, mas agora globalmente falando, com outros clubes, tem sido disruptivo para o bem. O que ele tem feito para melhorar o futebol mundial, criando novas formas de fazer negócio, inclusive com atletas, e tem gerado repercussões assim incríveis. Eu acho que o John veio para mudar o futebol mundial e ele está se provando ano após ano que ele é capaz de entregar uma indústria muito melhor para todos. O que ele tem é uma coisa muito séria, que tem que ser levado a sério. E não é fácil de se entender que você pegue um relatório da Good Game ou qualquer que seja e fala, deixa eu tirar minha conclusão sobre esse relatório. A conclusão vai ser errada. Então eu procuro entender mais a fundo, eu procuro buscar as informações, falar com os especialistas, para que minha cabeça também tenha uma conclusão a respeito. E a minha conclusão é que ele está corretamente liderando esse processo. Eu acho que vai ser o bem do futebol mundial. Ele não está fazendo isso no Brasil. O problema de manipulação ele é um problema mundial, a gente sabe disso. Não é segredo para ninguém os problemas que estão acontecendo no mundo afora. E uma pergunta que ninguém faz no Brasil é: qual é a metodologia dessa empresa? Como que eles avaliam isso? E o que se mais vê nos programas e em tudo mais são deboches, são, está usando o chat GPT para... Pô, isso é... Assim, eu ouvi isso da CBF, de uma pessoa sênior da CBF, dizendo, fala para o Textor parar de usar chat GPT. Quer dizer, a pessoa que deveria ser o mais interessado em entender a fundo aquele problema, está tornando aquilo uma briga pessoal com o John, coisa assim. E o John tem me ensinado outra coisa também, que quando eles têm a convicção sobre um determinado problema e que ele está certo daquilo, ele vai atrás, ele vai até o final. E onde vai acabar tudo isso? Vai acabar que o tempo é o senhor da razão. E conforme a gente vai passando o tempo, vocês vão começar a ver que ele estava certo. Essa é a minha visão. Então, para dizer bem sincero, eu jogo gasolina. Eu acho que ele tem que ir atrás, que ele vai fazer um bem para todos. O que ele quer não é passar pano para o ano passado, ele não quer mudar nada do que aconteceu, ele quer mudar daqui para frente. Sabemos também que ninguém, absolutamente nenhum clube brasileiro está feliz com a arbitragem. Pode ser por má fé ou por erros, jogo após jogo, sem intenção. O fato é que toda rodada tem polêmicas grotescas, erros grotescos para todos os times. Ninguém está satisfeito com isso. Você acha que é mais incapacidade ou má fé?
Eu acho que é mais incapacidade, mas eu também acredito que haja má fé em alguns casos específicos, tá? E assim como em qualquer indústria, o futebol brasileiro não é nada mais do que um reflexo da nossa sociedade. Assim como a gente tem em qualquer indústria corrupção privada, corrupção pública, a gente também pode acontecer no futebol e a gente não pode fechar os olhos a isso. O que eu acho, Plihal, é que mais do que falar de problemas, temos que falar de soluções. E poucos são os clubes que chegam a falar de, poxa, o árbitro errou contra a gente, eu vou fazer uma representação na CBF, vou reclamar. Agora, qual é a solução? Alguém está dando a solução? Como é que você fisgou o texto? Falando dessa experiência em trazer investidores estrangeiros para o Brasil, em especial o John, tudo começou quando eu e o Danilo, meu sócio, a gente fundou a Matix Capital, uma empresa especializada em aquisição de clubes. Fomos, a princípio, para a Europa, Portugal, Espanha e França, que no Brasil ainda não tinha a lei da SAF, e começamos a trabalhar a aquisição. A SAF vai completar 3 anos, né? Isso. E a Matix, a gente tem 5 anos já de empresa. Então, começamos a nossa jornada no mercado europeu, conectando com investidores mundo afora, tentando fazer aquisições em Portugal, França e Espanha. Foi quando recebemos um convite do Durcésio, que é o presidente do Botafogo, que ele fazia parte da equipe do Senado na elaboração do projeto de lei da SAF. E o Senado estava buscando ouvir os clubes, né? Ouvindo os clubes e buscando aprimorar a lei para satisfazer o lado dos clubes e não estava olhando o lado do investidor. Tá, mas o que é bom para o investidor? Para ele poder ser atrativo o investimento para ele. Então, nós começamos a fazer parte dessa equipe técnica do Senado na elaboração do projeto de lei. Por que isso é importante? Porque a gente já sabia que a lei da SAF estava em trâmite, estava acelerado, tínhamos essas informações e começamos de antemão já a falar com investidores estrangeiros que o Brasil estava abrindo o seu mercado para aquisição de clubes associativos para virarem privado. Por isso, a gente já fez um deck mostrando o futebol brasileiro, mostrando as condições dos clubes, começamos a falar com diversos investidores, poxa, mais de 100. Em um determinado momento surgiu o Textor, que na verdade, ele queria comprar o Benfica, estava buscando a compra do Benfica. Vimos que ele era um investidor do meio, fomos buscar contratá-lo, conseguimos uma reunião com ele e a partir dali iniciou um namoro. Isso foi 6 meses antes de ele colocar a primeira proposta ao Botafogo. E nesse processo todo de 6 meses, a gente foi passando para ele um pouco mais do entendimento do mercado brasileiro, as oportunidades. Havia outras 3 possibilidades, Naquele momento tinha o Cruzeiro, tinha o América Mineiro, o próprio Londrina, que estava... Atlético Goianiense também, não? Goianiense também. Fizemos até, inclusive, uma reunião com o presidente do Atlético Goianiense e o John Textor, antes de Botafogo. Tudo isso para entender, né, o leque de possibilidades que tinha, mas a gente começou, até o John gostou do case do América, até pelo nome, América Mineiro, América, os Estados Unidos. E mostramos muito mais o Botafogo, muito mais de Botafogo, até que o John se convenceu a vir para o Brasil. E fizemos a proposta a partir dali. Na verdade, o Ronaldo foi o primeiro a fazer a proposta oficial, mas nós fomos os primeiros a fechar o deal. Sim. Então, o Botafogo, de fato, foi a primeira grande SAF do Brasil. O processo de busca, de fato, a gente já estava sem o diretor, mas eu digo sempre que a maturidade da empresa ela tá muito alta. Hoje o Alessandro Brito, ele assumiu a função do Mazuco na saída do Mazuco. Ele era head de scout. Head de scout, mas já fazia mercado de transação de atletas, já estava com a gente em outros pensador assuntos. do futebol é ele. O pensador do futebol é o Alessandro Brito, sim. A escolha do Arthur foi dele? Não. O nome veio pelo John. O John trouxe o Arthur, negociou com o Arthur. Mas o processo todo... O John é bom de escolha de treinador, né? É bom. Mas o processo todo foi muito criterioso. Porque, normalmente, quando você traz um treinador novo, ele tem as características de jogo, ele tem as suas próprias... os próprios pensamentos, a sua própria noção de projeto. E o que a gente já tinha era uma maturidade de projeto, já tinha um elenco que vinha de um campeonato muito bem feito,
O que a gente precisava não era um treinador que mudasse tudo, que chacoalhasse o barco. A gente precisava era maximizar o uso do nosso elenco, né? Maximizar a extração do melhor do nosso elenco com algumas peças novas, né? Dentro de uma noção de um projeto multiclube, um projeto Eagle, ou seja, treinador também que entenda que é importante para a gente ter jovens no elenco. Tem muito treinador que tem característica de confiar em jogador experiente, não confia em jovem. A gente gostaria de ter alguém que tivesse um mix de confiar nos jovens, dar oportunidade para eles ao mesmo tempo de ter os experientes. Cara, a curiosidade que eu pudessem... tenho. Qual é o plano de carreira do Luiz Henrique no que diz respeito à holding? Luiz Henrique entra no mesmo grupo do Almada e num conceito que eu queria falar também, que envolve o Matheus Martins. Perfeito. São jogadores com idade que já performam em altíssimo nível, mas que não atingiram ainda o seu pico de performance. Tá? Então, a tendência é que uma aposta no investimento nesses atletas, a gente vai conseguir extrair mais valor no futuro. Por quê? Primeiro, que eles dão resultado em campo imediatamente. Segundo, que o pico de performance dele ainda vai chegar. Quando chegar o pico de performance dele, todo esse valor que parece astronômico, 20 milhões de euros, 23 milhões de euros, eles vão valer o dobro. Sim. Ainda mais que a gente tenha a condição de alocá-los no Lyon, que o valor do minuto vale mais que o valor do minuto do Botafogo, daqui a pouco a gente pode potencializar esse atleta que vai valer 60 ou 70 milhões. Então, tudo isso é uma lógica de investimento. O upside desse investimento é muito maior do que o downside. Dificilmente a gente vai ver um atleta como o Matheus Martins, 10 milhões, valer menos que isso. É só para cima. A tendência é essa. E quando você, obviamente, a gente está falando de seres humanos. Pode ser que um caso ou outro aconteça de perda de valor. Certo. Mas é um risco controlado. Sim. Porque quando você É um investe... risco do negócio. Risco do negócio. E quando você investe num portfólio de atletas, você minimiza o risco do que você apostar tudo em um só. Tairo, você acredita que um dia nós 4 veremos o Brasileirão ser o que é a Premier League hoje? Ou é viajar demais? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais esse estigma de SAF, de clube privado, ser quebrado. Eu acho que o futuro ele necessita de capital extra para os clubes destravar o seu próprio potencial, e o mercado brasileiro também. Mas eu acho que a lei da SAF por si só, ela não é suficiente, condição suficiente para que a gente chegue a níveis de Premier League. Um grande problema que nós temos no Brasil é o fuso horário, porque os nossos jogos aqui, eles... E aí não tem jeito de mudar, né? 8 da noite, 7 da noite. São transmitidos na Europa 2, 3 da manhã, ninguém assiste. Enquanto que a Premier League tem essa vantagem, os jogos de lá são passíveis de ser assistidos tanto pela América quanto pela Ásia, pelos horários. Eu acho que isso é difícil de mudar. Outro ponto que eu creio que é fundamental é uma ampla reformulação da CBF. Eu acredito muito que a concentração de poder ela é prejudicial para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Estou falando dos estaduais, estou falando do calendário, estou falando de próprio STJD, que é um órgão especial do Brasil. A gente não vê isso em outros locais. Acho que tem outros benchmarks que o Brasil poderia copiar para poder alavancar o seu crescimento. Nosso objetivo é ser sustentavelmente competitivo todos os anos. Ou seja, construir uma organização que gere valor, gere receitas, no qual a gente possa investir bem nos nossos atletas, investir bem nos nossos recursos, para que a gente tenha uma eficiência operacional capaz de brigar com clubes com receitas até maiores. Eu acho que tem duas coisas importantes para um clube se manter sendo competitivo todos os campeonatos. Primeiro, saúde financeira, porque você precisa ter... Quanto vocês já pagaram de dívida? 40%, já quase 400 milhões. A dívida do Faltam? clube. 600. 600 milhões. Era um pouco mais de 1 bi, né? Era um pouco mais de 1 bi, exatamente. Eu acho que a saúde financeira é uma delas. A segunda grande razão, grande objetivo para se tornar competitivo é a eficiência no uso dos recursos. Tá? Então, investir bem em atletas. Por exemplo, a nossa folha hoje, ela não é
ela é top 6 do Brasil, mas a gente está conseguindo mostrar que ela é eficiente. Está gastando bem. Ela produz como uma folha top 3 do Brasil. Vamos repercutir isso aqui, pessoal. O Palmeiras empatou com o Inter, estava perdendo até os 42, 43 do segundo tempo. O Rony fez o gol do empate. Mas com esse empate, nós abrimos 6 pontos do Palmeiras. Já estamos a 3 do Flamengo, tudo bem. Um jogo a menos, mas é o Inter lá. Assim como o Palmeiras foi lá pegar o Inter no Beira-Rio e não ganhou, o Flamengo pode muito bem ir lá pegar o Inter no Beira-Rio e não ganhar também. Então, não é pegar o Ibis no Maracanã, não é isso não, é um jogo difícil. Então, temos 3 pontos do Flamengo, que pode vir a perder ou empatar esse jogo fora de casa contra o Inter adiado, quando vier a jogar. E o Palmeiras, que pegou o Inter, tropeçou mais uma vez. Acho que é o 5º ou 6º jogo seguido sem ganhar do Palmeiras. E aí nós temos 6 pontos do Palmeiras, 3 do Flamengo, e o próximo jogo deles é contra quem? Flamengo e Palmeiras. Digamos que rola um empate entre Palmeiras e Flamengo nesse jogo, Botafogo ganhando do Juventude, que é o próximo adversário. Também não é um time muito poderoso, tá lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Vai com desfalques, porque teve 2 jogadores expulsos contra o Corinthians. Então, pegando o Juventude e ganhando do Juventude, nós abrimos 6 mais 3, 9 do Palmeiras e 3 mais 3, 6 do Flamengo. Com um empate entre os dois, ganhou 1 ponto. Vai ficar 8 pontos do Palmeiras, de 9 cai para 8, e do Flamengo de 6 cai para 5. Nós estamos começando no segundo turno, que é o tão temido segundo turno. Se isso realmente acontecer, estaremos começando a abrir a tal vantagem que abrimos no ano passado no segundo turno e não no primeiro. Aquele fantasma de, ai meu Deus, o segundo turno tá vindo aí. E agora pode ser o contrário. Pode ser que no segundo turno nós tenhamos a melhor campanha em comparação ao primeiro turno do que o contrário, que foi ano passado. Então, olha só como é que o Botafogo está melhor do que muita gente pintava pouco tempo atrás. Conseguimos virar a chave dos 3 jogos sem ganhar seguidos, que, na minha opinião, não foram absurdos. Dos 3 jogos foram 2 empates com São Paulo e Bahia, que são bons times. Então, não é nem absurdo empatar com esses times. Não foram 3 derrotas seguidas, como é o Palmeiras, quase perdendo todos os jogos. Virou essa chave, voltou a ganhar, com goleada, Luiz Henrique voando, Almada já chega, Matheus Martins já estreou, Tiquinho e Igor Jesus se revezando, o Igor Jesus comendo a bola, Alan comendo a bola. Então o Botafogo esse ano, em vez do ano passado que tinha uma vertente negativa de desfalques, janela ruim e tudo mais, cansaço do time, a vertente é positiva agora, mesmo com desfalques de Eduardo, Júnior Santos, Jefinho tá voltando daqui a pouco, então a vertente agora é positiva, reforços chegando, desfalques voltando, o Júnior Santos tende a ter uma recuperação mais rápida do que estamos esperando, porque ele tem um físico privilegiado, ele tem uma genética absurda e já está fazendo aí musculação, não perdeu o ritmo, não perdeu o físico durante a recuperação. O Anderson Mota botou nesses dias um tweet falando que dentro do Botafogo estima-se que não seja 2 meses e 3 meses, quer dizer, 3 meses e 6 meses, Eduardo e Júnior Santos, pode vir a ser 6, 8 semanas, que é mais ou menos aí 2 meses, então pode voltar antes do que a gente está imaginando. Então o Botafogo pode ter um segundo turno de ascensão em vez de decréscimo de qualidade de rendimento. Aqui está a tabela do Brasileirão. Vamos aí para a tabela. O Botafogo tem 21 jogos, tem 43 pontos. O Flamengo é o segundo com 20 jogos, um jogo a menos, tem 40, pode ir a 43, mas pode perder ou empatar porque é o Inter no Beira-Rio, né? Palmeiras com 21 jogos, 37 pontos. Estamos aí abrindo 6 pontos do Palmeiras, podendo aí abrir 9, quem sabe 8, que o próximo jogo do Palmeiras é com o Flamengo no Maracanã. Fortaleza, que é uma grata surpresa, junto com o Cruzeiro ali, 19 jogos, tanto o Fortaleza quanto o Cruzeiro, 19 jogos, 36 pontos Fortaleza, 35 o Cruzeiro. Se ganharem esses 2 jogos, podem ir ali a 42, 41 pontos. Estão na briga pelo título. Eles estão na briga. Nós temos o São Paulo com 21 jogos, né? Nenhum jogo adiado. E 35 pontos. Tá ficando um pouco para trás aí de Cruzeiro e Fortaleza. E temos também Bahia com 21 jogos também. 32 pontos. Para mim, hoje, a briga pelo título se resume a esses 7 primeiros colocados, né? O Bahia e o São Paulo ficando um pouco mais para trás. Mas 3 joguinhos que ganham 3 seguidas. Isso acontece. Veio o Fluminense que tava aí com uma vitória no campeonato. Ganhou 4 seguidas aí. Já deu um respiro. Se rolar uma sequência boa de 3, 4 jogos seguidos ganhando, eles disparam de novo. Então o título tá aí. Do Bahia, 7º, até o Botafogo, são aí os times que brigam pelo título, na minha opinião. Aí, pessoal, o Thiago Almada chegando aí, o Thiago Almada aparecendo na tela para vocês, vai ser recebido pelos seguranças do Botafogo, vai ser encaminhado aí ao seu hotel, não sei se já tem uma casa já no Rio de Janeiro, e já pode, acho que hoje não que ele viajou, mas amanhã treinar e quarta-feira já está disponível para enfrentar o Bahia pela Copa do Brasil. Ele será muito importante. Na minha opinião, deve começar no banco, né? Até porque não está entrosado e tal. Se precisarmos dele, ele estreia. Tipo, estamos ainda com 0x0, tá 1x0 Bahia. Mete o Almada pra gente ver se ele resolve alguma coisa. Mas se não precisar, eu acho que nem deve estrear contra o Bahia, não. Se a gente ganhar o jogo, já ganhando de boa e tal, ele talvez não estreie. E aí fica a estreia pro Juventude no final de semana. Seria um belo time, né? Pra ele estrear aí com tranquilidade, já desempenhar bom futebol. Um time um pouquinho inferior tecnicamente, menos pressão, né? Não é um jogo de pressão de eliminatória.
Então, mas aí com certeza pro Palmeiras, na semana seguinte, aí ele estaria na ponta dos cascos para enfrentar o Palmeiras no Nilton Santos, o primeiro jogo da Libertadores. Bom, pessoal, é isso. O Tairo Arruda esteve no Bola da Vez ontem, uma ótima entrevista, vocês viram aqui comigo. Ele falou sobre tudo. Gostei da parte que ele falou que o Textor estava namorando o Botafogo já 6 meses antes, quase assinou ali, quase comprou o América, quase comprou o Atlético Goianiense, o Cruzeiro, mas nós demos a sorte. O Textor foi escolhido, ele foi escolhido pela Estrela Solitária e está fazendo esse ótimo trabalho no Fogão. Ele que está revolucionando a parte de comércio aqui no mercado, transferências com a rede multiclubes. Ele que está botando o pau na mesa aí, enfrentando a CBF. É um cara que vestiu a camisa, não só quer ganhar dinheiro, mas ele quer fazer o Botafogo gigante de novo e campeão. O Botafogo que agora pega o Bahia, né? Vimos que tem a chance de abrir aí 6 do Flamengo, 9 do Palmeiras, ou 8 de um e 5 de outro. Tá bem no campeonato, o Almada já voltou. Vai estrear, se não for contra o Bahia agora, contra o Juventude, final de semana. E é isso, pessoal. O Botafogo jogou muito bem contra o Atlético Goianiense. Uma ótima partida, mostrou que o elenco é forte sim, rodou peças e mesmo assim ganhou com autoridade, fora de casa. Então, o Botafogo tá firme aí em 3 competições. Vamos, se Deus quiser, depois de amanhã, ganhar do Bahia, classificar para as quartas da Copa do Brasil e na semana que vem, pegar esse Palmeiras aí em crise e despachar o porco, acabar com o ano do Palmeiras, dar feliz ano novo para eles. Estarão muito distantes do Brasileirão, eliminados da Copa do Brasil e da Libertadores, se o bom Deus permitir. Sou o Rafael, eu fico por aqui. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe o link com amigos que não conhecem aqui o canal, se inscreva e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo novo aqui no Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.